Você já se pegou olhando para um homem e sentindo aquela conexão inexplicável? Aquela sensação de que existe algo além das palavras, um magnetismo que parece puxar você para ele sem que você consiga explicar o porquê? Eu vivi isso e apostaria que você também. Era uma tarde comum de domingo. Eu estava sentada em um café observando as pessoas passarem pela janela quando ele entrou. Não era o homem mais bonito que eu já tinha visto, mas havia algo nele, na maneira, como se movia, como segurava a xícara de café, como seus dedos tocavam levemente a mesa. Foi então que percebi. Existe uma linguagem silenciosa no corpo masculino que nós mulheres sentimos intuitivamente, mas raramente compreendemos conscientemente. Durante anos estudei a psicologia junguiana e descobri segredos que transformaram completamente minha vida amorosa. Carl Jung falava sobre arquétipos, sobre o inconsciente coletivo, sobre a ânima e o ânimos, mas o que ele não disse explicitamente, o que ficou nas entrelinhas de seus estudos, foi como esses conceitos se manifestam fisicamente através do corpo masculino. E é isso que vou compartilhar com você hoje. Os pontos secretos que, quando tocados, não apenas fisicamente, mas energética e emocionalmente, criam uma conexão tão profunda que pode transformar um simples interesse em verdadeira obsessão. Antes de revelar esses pontos secretos, preciso te contar uma coisa importante. Não estou falando de manipulação. Estou falando de compreensão profunda da psicologia masculina para criar conexões autênticas e poderosas. Porque quando você entende como a mente e o corpo de um homem funcionam juntos, você desperta nele algo que vai muito além da atração física. Você toca a alma dele. E é isso que todo homem secretamente deseja: ser visto, compreendido e tocado em níveis que vão além da superfície. E se eu te dissesse que existe um mapa oculto no corpo masculino? Um mapa que, quando decifrado corretamente, te leva diretamente ao coração e à mente de um homem. É como se cada homem carregasse consigo um código secreto, e quando você aprende a ler esse código, você ganha acesso a partes dele que nem mesmo ele conhece totalmente. Partes que, quando despertadas, criam um vínculo tão profundo que ele simplesmente não consegue tirar você da cabeça. Vamos começar pelo primeiro ponto secreto, talvez o mais surpreendente de todos: as mãos. As mãos de um homem carregam muito mais do que força física. Elas são o reflexo do seu inconsciente, do arquétipo do guerreiro que Jung tanto estudou. Observe como ele usa as mãos quando fala, como segura objetos, como toca as coisas ao seu redor. Um homem que gesticula com confiança, que tem movimentos precisos e cuidadosos, está expressando muito mais do que simples hábitos. Está revelando como lida com o mundo, como enfrenta desafios, como tocaria você. Maria, uma das minhas alunas mais dedicadas, tinha um relacionamento que estava esfriando. Depois de aprender sobre esse ponto secreto, começou a prestar mais atenção às mãos do marido. Notou como ele sempre mantinha as mãos ocupadas, como se temesse a inatividade. Um dia, enquanto assistiam TV, ela simplesmente pegou a mão dele e começou a acariciá-la lentamente, prestando atenção genuína em cada linha, em cada calo. Não disse nada, apenas manteve essa conexão silenciosa. O marido, inicialmente surpreso, logo se rendeu àquele momento de intimidade. Nas semanas seguintes, ele começou a buscar mais proximidade, a iniciar conversas mais profundas. É como se eu tivesse redescoberto quem ele é, Maria me contou emocionada. O que Maria fez foi reconhecer e honrar o guerreiro interno do marido através de suas mãos, aquelas mesmas mãos que trabalhavam duro, que construíam coisas, que protegiam a família. Ela tocou não apenas a pele dele, mas sua essência masculina, seu propósito. Jung diria que ela fez contato com o arquétipo do guerreiro que habita o inconsciente dele. O segundo ponto secreto está nos olhos. Mas não estou falando apenas do contato visual. Estou falando da maneira como você olha para ele. Jung falava sobre o poder do olhar como uma janela para a alma, e quando se trata da psicologia masculina, isso ganha dimensões surpreendentes. Os homens, por natureza, são extremamente visuais. No entanto,
O que muitas mulheres não percebem é que eles anseiam por um tipo específico de olhar, aquele que os vê verdadeiramente, que enxerga além da máscara social que são obrigados a usar. Pense nisso. Desde pequenos, os meninos são ensinados a esconder suas emoções, a parecerem fortes, a não demonstrarem vulnerabilidade. Homem não chora, seja forte, não mostre fraqueza. Essas mensagens moldam profundamente o desenvolvimento da psique masculina. O resultado? Homens adultos que desejam desesperadamente serem vistos em sua totalidade, mas que não sabem como pedir isso. Quando você olha para um homem com o que chamo de olhar penetrante, aquele que comunica "eu vejo você, o verdadeiro você, e aceito quem você é", você está tocando uma das necessidades mais profundas e raramente satisfeitas do masculino. Você está criando um espaço seguro onde ele pode, talvez pela primeira vez desde a infância, ser visto completamente. Lúcia, outra aluna que aplicou esse conhecimento, me contou uma história fascinante. Ela estava em um relacionamento com Paulo há 3 anos, mas sentia que existia uma barreira emocional que não conseguia ultrapassar. Depois de aprender sobre o poder do olhar, decidiu fazer um pequeno experimento. Durante uma conversa casual sobre o dia de trabalho dele, em vez de apenas ouvir enquanto fazia outras coisas, como era seu hábito, ela parou tudo o que estava fazendo, sentou-se de frente para ele e o olhou profundamente nos olhos enquanto ele falava. No início ele pareceu desconfortável, relatou Lúcia. Até gaguejou um pouco, mas continuei olhando para ele com total aceitação, sem julgamento, apenas genuinamente interessada. O que aconteceu depois surpreendeu os dois. Paulo, que normalmente era reservado sobre seus sentimentos, começou a falar sobre suas inseguranças no trabalho, sobre como às vezes se sentia inadequado, sobre medos que nunca havia compartilhado antes. Foi como se uma represa tivesse se rompido, disse Lúcia. E o mais incrível é que nas semanas seguintes ele começou a me procurar, para conversar, a compartilhar mais, a se abrir de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. O que Lúcia fez foi ativar o que Jung chamaria de anima, o aspecto feminino presente no inconsciente masculino. Através do olhar penetrante, ela criou um canal para que essa energia pudesse se manifestar conscientemente. E quando a ânima de um homem é despertada dessa forma, ele sente uma conexão quase mística com a mulher que proporcionou essa experiência. O terceiro ponto secreto pode parecer surpreendente: a nuca e a parte posterior do pescoço. Esta área representa o que Jung chamaria de sombra, aquela parte do inconsciente onde guardamos aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou não aceitamos. Para o homem, a nuca simboliza vulnerabilidade, pois é uma área que ele não consegue ver ou proteger facilmente. Quando você presta atenção a essa área, seja com um toque suave durante um abraço, com os dedos nos cabelos curtos da nuca, ou mesmo com um olhar demorado nessa região quando ele está de costas, você está comunicando, em nível inconsciente, que aceita até as partes dele que são vulneráveis, que não estão sob constante vigilância consciente. Ana aplicou esse conhecimento de forma brilhante. Ela estava conhecendo João, um homem que parecia sempre no controle, sempre racional, sempre protegido emocionalmente. Durante um jantar, quando ele se levantou para ir ao banheiro, ela observou atentamente suas costas, sua postura, a maneira como sua nuca se conectava com seus ombros largos. Quando ele voltou, em um momento natural da conversa, ela mencionou como admirava a força que ele transmitia, mas que também percebia uma sensibilidade nele, especialmente na forma como carregava os ombros e a cabeça. João ficou visivelmente impactado. "Como você pode saber disso?", perguntou surpreso. Foi o início de uma conversa profunda, onde ele, pela primeira vez, falou sobre as pressões que sentia para ser sempre o forte, o provedor, o inabalável. Nas palavras de Ana, foi como se eu tivesse encontrado uma porta secreta para um lugar que poucos tinham permissão para entrar. O que Ana fez foi reconhecer a sombra de João, aqueles aspectos de vulnerabilidade que ele tentava manter ocultos. E ao fazer isso com aceitação e admiração, em vez de exploração ou manipulação,
Ela criou um vínculo de confiança extremamente poderoso. Vamos agora ao quarto ponto secreto: o peito e o coração. Jung falava muito sobre o coração, como sede da alma, como centro da personalidade total. No homem, o peito representa proteção, força, mas também abriga o coração, simbolicamente, o centro de suas emoções mais profundas. Este ponto é poderoso, porque trabalha com paradoxos: força e vulnerabilidade, proteção e abertura, razão e emoção. Quando você direciona sua atenção para esta área, seja com um toque gentil no peito durante uma conversa séria, com a cabeça apoiada sobre ele em um momento de intimidade, ou mesmo metaforicamente, falando sobre como admira a força emocional dele, você está criando uma ponte entre o consciente e o inconsciente masculino. Renata tinha um relacionamento com Marcos, que estava em piloto automático. Eles se gostavam, se respeitavam, mas aquela faísca inicial parecia ter se apagado. Depois de aprender sobre o poder deste ponto secreto, ela começou a incorporar pequenos gestos no dia a dia. Ao se despedir para o trabalho, em vez do beijo rápido habitual, ela colocava a mão no peito dele por um instante. Ao assistir em TV, no sofá, ela se aconchegava com a cabeça apoiada sobre seu coração. Durante conversas, ela ocasionalmente mencionava como se sentia segura e acolhida pela força emocional que ele transmitia. No início, achei que não estava funcionando, contou Renata. Mas depois de algumas semanas, percebi mudanças sutis. Ele começou a me abraçar mais, a buscar proximidade física e, o mais surpreendente, começou a falar sobre seus sentimentos sem que eu precisasse perguntar. O momento decisivo veio quando, após uma dessas conversas, Marcos confessou: "Sabe, ultimamente tenho pensado em você o tempo todo, mesmo no trabalho. É como se você tivesse reacendido algo em mim." O que Renata fez foi ativar o que Jung chamaria de self, o centro organizador da psique, que busca integração e totalidade. Ao direcionar a atenção ao coração de Marcos, ela criou um caminho para que ele pudesse integrar aspectos racionais e emocionais de sua personalidade, resultando em uma sensação de completude que ele, inconscientemente, associou a ela. O quinto ponto secreto é o mais sutil de todos: a voz e os ouvidos. Jung falava sobre a importância da expressão verbal como manifestação do logos, o princípio ordenador, a palavra criadora. Para o homem, ser realmente ouvido é uma experiência profundamente validadora, enquanto ouvir uma voz feminina, que transmite aceitação e admiração genuína, ativa aspectos arquetípicos poderosos em seu inconsciente. Este ponto trabalha em duas direções: como você escuta ele e como você fala com ele. Quando você pratica o que chamo de escuta sagrada, aquela em que você está totalmente presente, sem interromper, sem planejar sua próxima fala, apenas absorvendo completamente o que ele diz, você está honrando o logos masculino, o princípio de expressão e ordem. Da mesma forma, quando você usa sua voz para expressar admiração autêntica, para reconhecer os esforços dele, para nomear as qualidades que vê nele, especialmente aquelas que ele mesmo talvez não reconheça totalmente, você está ativando o que Jung chamaria de imago, a imagem idealizada do feminino que habita o inconsciente masculino. Beatriz aplicou esse conhecimento de forma extraordinária. Ela estava conhecendo Ricardo, um homem que parecia sempre distante emocionalmente, sempre um pouco desconfiado. Durante um jantar, ela decidiu praticar a escuta sagrada. Quando ele começou a falar sobre seu trabalho, um tópico que normalmente ela achava tedioso, ela se concentrou totalmente nele, não apenas em suas palavras, mas no tom de voz, no brilho dos olhos quando falava de conquistas, na tensão nos ombros quando mencionava desafios. Quando ele terminou, em vez de mudar rapidamente de assunto ou falar sobre si mesma, como costumava fazer, ela disse com voz suave, mas firme: "Ricardo, eu admiro tanto a dedicação que você tem pelo seu trabalho. Percebo como você coloca não apenas competência,
mas também coração no que faz. É inspirador ver alguém que encontrou seu propósito dessa forma. A reação de Ricardo foi transformadora. Primeiro, surpresa, como se ninguém jamais tivesse realmente visto essa dimensão dele. Depois, uma abertura que Beatriz nunca havia testemunhado antes. Ele começou a me ligar todos os dias, contou ela, não apenas para falar sobre o cotidiano, mas para compartilhar pensamentos, ideias, sonhos. É como se eu tivesse descoberto a frequência exata para sintonizar com sua alma. O que Beatriz fez foi criar um campo de ressonância entre sua ânima, o princípio feminino em sua psique, e o ânimos de Ricardo, o princípio masculino na psique dele. Jung falaria sobre isso como uma conjunctio, uma união de opostos complementares que cria um campo energético poderoso. Agora, vamos explorar o sexto ponto secreto, as têmporas e a testa. Esta área representa o que Jung chamaria de persona, a máscara social, a interface entre o indivíduo e o mundo externo. Para o homem, esta região está associada ao pensamento, à racionalidade, ao controle consciente. Quando você direciona a atenção sutil a esta área, seja com um toque delicado nas têmporas durante um momento de estresse, com um beijo suave na testa em um momento de acolhimento, ou mesmo com comentários que reconhecem e valorizam a inteligência e a capacidade analítica dele, você está criando uma ponte entre a persona, a face pública, e a sombra, os aspectos não reconhecidos. Isabela estava em um relacionamento com André, um homem extremamente racional, sempre focado em soluções práticas, raramente expressando emoções. Depois de aprender sobre este ponto secreto, ela começou a incorporar pequenos gestos. Quando ele chegava estressado do trabalho, ela gentilmente massageava suas têmporas enquanto ele falava sobre o dia. Quando ele resolvia algum problema doméstico, ela não apenas agradecia, mas comentava especificamente como admirava sua capacidade de análise e resolução. A mudança não foi instantânea, relatou Isabela, mas foi profunda. Aos poucos, André começou a demonstrar um lado que eu nunca tinha visto, mais reflexivo, mais aberto a conversas sobre sentimentos, mais disposto a explorar questões que vão além do pragmático. O momento mais surpreendente foi quando, após um desses momentos de conexão, André confessou: "Sabe, você é a única pessoa com quem consigo ser totalmente eu mesmo. Com os outros, sempre sinto que preciso manter uma certa imagem." O que Isabela fez foi criar um espaço seguro para que André pudesse integrar aspectos de sua persona com partes mais profundas e menos expressas de sua personalidade. Jung diria que ela facilitou um processo de individuação, o caminho para tornar-se completo, para integrar os vários aspectos do ser. Vamos agora ao sétimo ponto secreto, o abdômen e o baixo ventre. Esta região representa o que Jung chamaria de centro instintivo, a sede dos impulsos básicos, da vitalidade primordial, da energia criativa em seu estado mais puro. Para o homem, esta área está profundamente ligada não apenas à sexualidade, mas à sua força vital, à sua capacidade de ação no mundo. Este ponto é poderoso porque trabalha com energias fundamentais, com o que os junguianos chamariam de libido em seu sentido mais amplo, não apenas energia sexual, mas força vital que pode ser direcionada para qualquer aspecto da vida: criatividade, trabalho, relacionamentos, crescimento pessoal. Quando você direciona a atenção a esta área, seja reconhecendo e admirando a vitalidade dele, seja através de toques que comunicam não apenas desejo sexual, mas uma apreciação pela força vital que ele carrega, você está estabelecendo uma conexão com o núcleo energético mais básico do ser masculino. Helena estava em um relacionamento de longo prazo com Carlos, que havia caído na rotina. A conexão entre eles ainda existia, mas aquela faísca inicial, aquela sensação de desejo mútuo e descoberta, havia sido substituída por uma comodidade previsível. Depois de aprender sobre este ponto secreto, ela começou a mudar sua forma de interagir com ele. Em vez de toques automáticos ou interações sexuais previsíveis,
Ela começou a direcionar a atenção consciente para esta região de forma mais holística. Durante um abraço, suas mãos descansavam levemente no abdômen dele, comunicando uma apreciação pela sua força vital. Durante conversas sobre projetos de vida ou trabalho, ela fazia comentários que conectavam suas ideias com sua força realizadora. Em momentos íntimos, ela expressava admiração não apenas pelo corpo dele, mas pela energia masculina que ele emanava. Foi como redescobrir meu marido, contou Helena emocionada. De repente, aquele homem que eu achava que conhecia completamente começou a mostrar facetas que eu nunca havia notado, ou que talvez tivessem estado adormecidas por anos. Carlos, por sua vez, começou a demonstrar uma vitalidade renovada, não apenas na intimidade do casal, mas em todos os aspectos da vida. Mais iniciativa no trabalho, mais entusiasmo com projetos pessoais, mais presença no relacionamento. O que Helena fez foi reconectar Carlos com seu próprio centro instintivo, com sua fonte primordial de energia. Jung falaria sobre isso como uma ativação da libido, um despertar da força vital que, quando reconhecida e honrada, pode fluir livremente através de todos os aspectos da vida. O oitavo e último ponto secreto que vou compartilhar com você hoje transcende o físico, embora se manifeste através dele. É o espaço entre vocês. Jung falava sobre o conceito de campo, a energia que existe não apenas dentro dos indivíduos, mas entre eles. Este entre é onde ocorre a verdadeira magia da conexão. É o espaço onde os inconscientes se comunicam diretamente, para além das palavras e gestos conscientes. Este ponto é talvez o mais poderoso de todos, porque trabalha com o que Jung chamaria de sincronicidade, aqueles momentos significativos de conexão que parecem transcender o tempo e o espaço ordinários. Para o homem, experimentar este tipo de conexão é profundamente transformador, porque toca algo arquetípico em sua psique, a busca pelo significado último, pela união com algo maior que ele mesmo. Quando você aprende a trabalhar com este espaço, a criar momentos de silêncio carregados de significado, a desenvolver uma comunicação que vai além das palavras, a cultivar uma presença que é sentida mesmo à distância, você está ativando padrões arquetípicos poderosos no inconsciente masculino. Fernanda descobriu o poder deste ponto da maneira mais inesperada. Ela estava em um relacionamento com Gustavo, que, embora agradável, parecia sempre um pouco superficial. Eles conversavam sobre o cotidiano, compartilhavam interesses, tinham uma boa conexão física, mas Fernanda sentia que faltava algo mais profundo. Depois de aprender sobre o poder do espaço entre, ela começou a praticar o que chamo de presença consciente. Aqueles momentos em que você está totalmente presente com o outro, sem expectativas, sem agenda, apenas sendo. Durante uma caminhada em um parque, eles pararam para descansar em um banco. Em vez de preencher o silêncio com conversa casual, como costumava fazer, Fernanda simplesmente ficou ali, totalmente presente, sentindo a conexão entre eles no silêncio. No início foi desconfortável, relatou ela. Quase abri a boca várias vezes para dizer qualquer coisa, mas me mantive, firme, apenas respirando, sentindo, estando presente. Depois de alguns minutos, algo extraordinário aconteceu. Gustavo olhou para ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de surpresa, reconhecimento profundo e algo que ela só poderia descrever como reverência. Sabe, ele disse finalmente, acho que é a primeira vez que realmente estamos juntos. Esta simples frase marcou o início de uma transformação profunda no relacionamento deles. Nas semanas seguintes, Gustavo começou a se abrir sobre questões existenciais que nunca havia compartilhado, sobre sonhos e medos profundos, sobre partes de si mesmo que havia mantido ocultas não apenas de Fernanda, mas de si próprio. É como se tivéssemos quebrado algum tipo de barreira invisível, disse Fernanda. Agora, mesmo quando estamos fisicamente separados, sinto uma conexão com ele que transcende o espaço e o tempo. E o mais incrível é que ele diz sentir o mesmo. O que Fernanda fez foi criar o que Jung chamaria de têmenos,
Um espaço sagrado, um vaso alquímico onde a transformação pode ocorrer. Ao cultivar este espaço entre eles, ela permitiu que emergissem aspectos do inconsciente de ambos, criando uma conexão que opera em níveis muito mais profundos que o cotidiano, consciente. Agora você pode estar se perguntando: como integrar todos esses pontos secretos na minha vida amorosa? Como desenvolver essa compreensão profunda da psicologia masculina para criar conexões verdadeiramente transformadoras? O segredo está na presença consciente. Não se trata de técnicas a serem aplicadas mecanicamente, mas de uma forma de estar com o outro que honra tanto a sua feminilidade quanto a masculinidade dele. É sobre criar um campo energético, onde ambos possam expressar aspectos profundos de si mesmos que raramente encontram espaço para emergir no cotidiano. Jung falava sobre o conceito de individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é, de integrar os vários aspectos da psique em uma totalidade coerente. Quando você trabalha com esses pontos secretos da maneira que compartilhei com você hoje, está facilitando não apenas a sua própria individuação, mas também a dele. E é aqui que acontece a verdadeira magia. Quando dois seres em processo de individuação se encontram e criam um campo que apoia o crescimento mútuo, algo extraordinário emerge. Jung chamaria isso de conjunctio oppositorum, a união dos opostos, a integração do masculino e do feminino em uma totalidade que é maior que a soma das partes. Vamos retomar brevemente cada um dos pontos secretos que compartilhei com você hoje para que você possa começar a integrá-los em sua vida. As mãos, reconheça e honre a expressão do guerreiro interno dele através de suas mãos, prestando atenção genuína a como ele toca o mundo. Os olhos, pratique-o olhar penetrante, aquele que comunica a aceitação total e cria um espaço seguro para que ele possa ser visto em sua totalidade. A nuca e a parte posterior do pescoço dirija a atenção a esta área vulnerável, comunicando que aceita até as partes dele que estão na sombra. O peito e o coração. Crie uma ponte entre força e vulnerabilidade, honrando tanto a proteção que ele oferece, quanto as emoções profundas que abriga. A voz e os ouvidos. Pratique a escuta sagrada e use sua voz para expressar admiração autêntica, ativando o poder do logos e da imago. As têmporas e a testa, reconheça e valorize sua inteligência e capacidade analítica, criando uma ponte entre persona e sombra. O abdômen e o baixo ventre, honre seu centro instintivo, sua força vital, conectando-o com sua própria fonte de energia e criatividade. O espaço entre vocês, cultive a presença consciente, criando momentos de conexão que transcendem o tempo e o espaço ordinários. Lembre-se, não se trata de manipulação, mas de compreensão profunda. Não é sobre usar técnicas para conseguir o que você quer, mas sobre criar um campo onde ambos possam expressar quem realmente são, onde possam crescer juntos em direção à totalidade. Quando você incorpora esses conhecimentos em sua vida, algo extraordinário começa a acontecer. Os homens sentem uma atração inexplicável por você, uma conexão que vai muito além do físico. Eles pensam em você quando estão longe, sentem sua presença mesmo na ausência, anseiam por momentos de proximidade, não apenas por prazer, mas porque, ao seu lado, eles se sentem mais completos, mais vivos, mais conectados com partes de si, mesmo os que normalmente permanecem adormecidas. É isso que cria não apenas atração, mas verdadeira obsessão, no sentido mais elevado e saudável da palavra. Não é dependência emocional ou fixação doentia, mas um reconhecimento profundo de que, ao seu lado, eles se tornam mais do que são sozinhos. Jung chamaria isso de reconhecimento da alma, quando um ser reconhece no outro um espelho para partes de si mesmo que buscam expressão e integração. Quero deixar você com um convite. Comece devagar. Escolha um desses pontos secretos que mais ressoou com você e comece a trabalhá-lo conscientemente em suas interações. Observe o que acontece, não apenas nas reações dele, mas em você mesma.
Perceba como essa forma mais consciente de conexão também desperta aspectos profundos da sua própria feminilidade, da sua própria essência. O verdadeiro poder dessa abordagem está na autenticidade. Não são técnicas a serem aplicadas mecanicamente, mas uma forma de estar em relacionamento que honra a totalidade de ambos. É sobre criar um campo onde o masculino e o feminino possam dançar juntos em sua expressão mais elevada, onde cada um apoia o outro em se tornar mais plenamente quem realmente é. Se esse conteúdo tocou algo em você, se sentiu aquela ressonância que sinaliza uma verdade reconhecida, não apenas pela mente, mas pelo coração e pelo corpo, então não deixe essa conexão se perder. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique no card e continue essa jornada de descoberta profunda do feminino e do masculino em sua expressão mais elevada e transformadora. Este é apenas o começo de uma aventura que pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas sua compreensão de si mesma e do mundo ao seu redor. Até nosso próximo encontro, leve consigo essa sabedoria ancestral e permita que ela floresça em cada interação, em cada olhar, em cada toque. O poder da conexão autêntica está em suas mãos agora.